todas essas pedras que tacaram em você serviram como um impulsionamento, porque tem muita gente que fala assim, caramba, tacou e vou parar. Você não, foi para a Bíblia, foi para a palavra, vou estudar mais, né? Isso. O próprio interessante que você falou lá da igreja que não podia, né? Você encontrou, como é que era a tua vida ali naquela igreja? Lendo as coisas que você aprendia na Bíblia, sabendo que você sentia que era muito presa ou não? Então, na verdade, quando eu estava... Eu acreditava... O que acontece? Hoje a gente tem esse entendimento, né? Na verdade, a partir do que foi me dito, e algo que eu sentia que era puro, a partir do que me foi me dito que não era Deus que estava ali me usando, não era Deus que estava comigo, aquilo me despertou a ler a Bíblia. Por quê? Entendi. Porque, na verdade, no período que eu fiquei ali, eu não lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia quando eu estava no culto e acreditava no que era dito pela quem estava na direção do culto. Então, assim, isso aqui também é muito interessante, né? Nós precisamos ser como os bereanos, conferir a palavra. Só que existem momentos, né? Infelizmente isso é uma realidade, eu não vou me calar aqui nesse momento para isso. Existem líderes que na verdade, eles não trabalham para que você leia a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, você vai descobrir que você está sendo manipulado, você vai descobrir que aquilo é um costume, você vai descobrir que aquilo não é uma doutrina bíblica, você vai descobrir que para a liberdade, não libertinagem, mas para a liberdade Cristo nos chamou. E hoje eu sou livre no sentido de quê? Livre das garras de Satanás, livre dessa opressão mundana, mas eu continuo sendo uma escrava. Mas escrava como? Como Paulo disse, de orelha furada. Eu sou escrava por decisão. E que escravidão é essa? É quando Cristo disse assim, ó, pega a sua cruz, se você quiser, e siga-me. Todos aqueles que seguem-me. Então eu decidi. Então é uma questão de decisão. Mas naquela época eu não li a Bíblia. Pra você ter uma ideia, não tinha nem escola dominical. Entendeu? Porque não era interessante, né? Mas quando algo foi confrontado com uma experiência que eu já tive, o que acontece? O Espírito de Deus me levou para a Bíblia. Então é por isso que a gente não pode ficar comendo fast food de rede virtual. É por isso que você não pode ficar comendo fast food de alguém que impõe algo que não está na Bíblia. É por isso que você não pode... porque o profeta marchou e falou. Meu irmão, o profeta está aqui para reproduzir aquilo que vem do céu. É a fala de Deus. Entende? Agora, infelizmente, tem profetas que negociaram. É por isso que eu falo. Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo isso. Eu gosto muito do profeta Amós. Porque eu me sinto como Amós. Amós disse, eu não tive escola de profeta, não sou filho de profeta, mas a mão daquele que me chamou, ele foi lá. Eu estava trabalhando. Desculpe a expressão aqui, mas vou ser clara para você entender. Eu não sou um ator, não sou um vagabundo, eu estava trabalhando. E a mão do Senhor me tirou de trás do sicômoro, de trás das boiadas. Entenda bem, quando Deus fez isso com Amós, não é porque não tinha profeta na terra. Tinha profeta. Mas os profetas tinham corrompido. Estavam deturpando o que Deus estava falando. Os profetas estavam preocupados em não ferir. Os profetas estavam preocupados em não, calma assim. Se eu falar assim, vamos trazer para o dia de hoje, eu vou perder a ovelhinha. Se eu falar assim, eu vou perder isso aqui. Não, se eu falar assim, eu posso matar, meu irmão. O poder de vida e de morte está na mão do Senhor. E ali eles tinham negociado. Aí Deus vai olhar para um cara que está trabalhando, mas é um trabalho comum? Não, um cara que é brabo. Que é forte. Por quê? Porque o cara era condutor, não era de ovelha. Ele não apacentava ovelha, ele cuidava de boi. Deus estava dizendo, esse povo precisa de um profeta que seja forte. Aonde um boi vai, uma boiada vai atrás. É uma realidade. Alguém que saiba conduzir o povo. Alguém que não se fragilize, não se intimide por aquilo que está falando. Alguém que não se intimide pela carteirinha, pelo título, pelos anos, mas alguém que saiba para o que veio. Então foi Deus que arrancou ele. Ele trabalhava com boi e não tinha problema com imagem. Por quê? Porque ele cuidava do sicômoro. Ele tinha uma lâmina onde ele entendia que para aquele fruto ficar maduro e pronto para comer, ele tinha que ser cortado. Tem gente que fica olhando muito para a embalagem, olhando muito para a aparência e não tem coragem de cortar. Só que era cortando aquele fruto que vinha o gás que precisava e a fruta amadurecia.
E quando aquele fruto não era cortado, aquele fruto tinha uma aparência externa, mas dentro tinha vespa. Tinha uma aparência de uma bela fruta, mas dentro tinha vespa. É por isso que ele ia lá, retalhando todos os frutos. Deus falou, é esse cara que eu quero. E aí quando Amazias, o profeta do rei, o profeta da cidade, levanta e diz assim, ó, você não vai profetizar aqui não, porque tu é mais um. Tu profetiza para poder comer o pão. Tu profetiza para poder saciar. Tu vai profetizar aqui não, tu vai profetizar lá em Judá. Ele vai dizer, ó, eu não era. Realmente eu não sou filho de profeta, não vim da escola de profeta, mas eu sei quem me chamou. E quem me chamou me garante, tem uma identidade, e ele me disse aonde eu iria profetizar. Ele não me chamou e me lançou ao vento, ele me deu destino. E aí é o que eu falo, quando você não sabe o seu lugar, quando você não reconhece a identidade que Deus te deu, as pessoas vão querer te colocar em qualquer lugar. Então é bom que você saiba para o que foi chamado.